Olá, galerinha animada do sétimo ano A! Começando mais uma semana de aulas, graças a Deus! A reflexão de hoje traz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Romanos 15, 13 é uma oração e que assim seja para todos nós. Bem, meus queridos, nessa semana nós vamos estar trabalhando polígonos. Vocês vão identificar polígonos, os seus elementos. Vocês vão aprender a classificar os polígonos de acordo com o número de lados e a quantidade de ângulos internos. Vão também aprender a diferença entre os polígonos convexos e os não convexos. Estudarão também os polígonos regulares, que são muito importantes. E também vocês vão aprender sobre triângulos, classificação de triângulos de acordo com as medidas dos seus lados e também de acordo com as medidas dos seus ângulos internos. E também vocês aprenderão que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Nossa, quanta coisa, hein? Por isso, desde já eu convido a você para não perder tempo, mas para começar a assistir ao vídeo em que trago as explicações dos conteúdos e depois isso vai auxiliar você na hora de fazer as atividades. Bora lá começar então! Vamos lá então, polígonos. O que significa a palavra polígonos? Polígonos advém do grego e significa muitos ângulos. Poli, muitos, gonos, ângulos, muitos ângulos. E nós podemos falar então que os polígonos são figuras planas e fechadas formadas por segmentos de reta. Ou seja, para ser um polígono tem que ser uma figura plana, fechada, formada por segmentos de reta. Não pode ser uma figura aberta e não pode ter curva em qualquer um dos seus lados. Como assim? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Os que são polígonos. Então aqui nós temos, olha, figuras planas, fechadas e todas elas são formadas por segmentos de retas. Mas professora, qual a diferença das que não são polígonos? Não são polígonos porque, por exemplo, esta primeira é uma figura fechada? Não, ela é aberta. Se ela é aberta, ela não é um polígono. Aí esta segunda, ela é fechada, porém um dos seus lados é uma curva. Então não pode. Por quê? Para ser polígono tem que ser figura plana, fechada e formada por segmentos de reta. Aqui nós temos uma curva. Esta outra figura, ela é formada apenas por curva. Assim como a circunferência é formada por uma linha curva, e aqui nós temos uma outra figura plana, porém aberta. Se ela fosse fechada, assim como essa, seriam polígonos, mas não, elas estão abertas. Sendo abertas, não são polígonos. E aqui também, olha, eu tenho este lado que é um segmento de reta, este lado que é um segmento de reta, e aqui uma curva. Então, deixa de ser um polígono porque eu tenho uma curva. Então, isso é muito importante. Para ser polígono, tem que ser uma figura plana, fechada e formada apenas por segmentos de reta. Como esses exemplos aqui. Nós temos muitos outros exemplos, porém eu coloquei alguns apenas para nós vermos. E esses daqui, olha, aberto, aberto, não são polígonos. Possui curva, 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 também não são polígonos. E agora nós vamos ver a diferença entre polígonos convexos e polígonos não convexos. Se nós observarmos, os 4 exemplos que nós temos aqui e os 4 que nós temos aqui são polígonos porque são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de reta. Porém, qual a diferença entre polígonos convexos e polígonos não convexos? Olha só, vamos observar aqui. Nos polígonos convexos, quaisquer 2 pontos nesta região limitada por ele formará um segmento de reta que estará contido nesta região. Então, quaisquer 2 pontos que eu pegue aqui, olha, dentro do polígono, este segmento ficará
contido nesta região. Olha, quaisquer dois pontos em qualquer polígono convexo. Quaisquer dois pontos. Olha, nós conseguimos traçar um segmento de reta e esse segmento de reta ficará contido na figura. Ó. Não tem como sair. Diferente dos polígonos não convexos. Se eu pegar um ponto aqui e aqui, ok. Porém, se eu pego um ponto aqui e aqui e traço um segmento de reta, o que acontece? Parte desse segmento não está contido no polígono. Então, quando isso acontece, são polígonos não convexos. Por exemplo, ó, um ponto aqui e aqui. O que aconteceu? Parte desse segmento ficou fora do polígono. Então, não é um polígono convexo, é um polígono não convexo. Assim como se eu traçar um ponto aqui e aqui, ó, para ligar esses dois pontos, o que acontece? Ele ficou fora, ó. Parte desse segmento ficou fora. Aqui também, ó. Se eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui, olha, esses dois pontos e traçar um segmento de reta, parte desse segmento ficou fora aqui do polígono, não está contido. Aqui também, olha. Assim como nesta outra figura. Pego dois pontos, traço um segmento de reta, o que acontece? Parte desse segmento ficou fora do polígono, não está contido. E aqui também. A partir do momento que isso acontece, nós temos os polígonos não convexos. Polígonos regulares. E o que é um polígono regular? Um polígono é regular quando tem todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos com medidas iguais. Ou seja, se todos os lados forem iguais, tiver a mesma medida, e todos os ângulos tiverem a mesma medida, esse polígono é um polígono regular. Então, basta ter os lados iguais, de mesma medida, e os ângulos iguais, ou seja, de mesma medida. Vamos dar uma olhadinha aqui, nesses exemplos. Ó, estes polígonos são regulares. Por quê? Esses aqui, ó, esse. Esses quatro primeiros são regulares. Por quê? Porque todos têm o mesmo, ó, aqui, ó, o mesmo tamanho, tá vendo, ó? Os lados têm o mesmo tamanho e os ângulos são os mesmos, tudo bem? Aqui é o ângulo 90 graus, ó, que é um quadrado, ó, tem todos os lados iguais e todos os ângulos aqui de 90 graus, tudo bem? E os lados são iguais, ó. A mesma coisa, ó, lados iguais. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó. Que polígono é esse? Esse polígono é como é que a gente sabe? Nomenclatura dos polígonos, ou seja, nome dos polígonos está sugerido aqui, ó, para vocês. Esse é 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 lados. Esse pentágono é regular, porque todos os ângulos dele são iguais, todos os lados também. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados é o hexágono. O hexágono, nomenclatura lá, assista, o nome dos polígonos. Mas esse hexágono é o que? É regular. Por quê? Tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. E esse aqui é um triângulo, tem 3 lados, ó, triângulo. E ele é regular, porque tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, tudo bem? Esse aqui seriam polígonos que não são regulares. Por quê? Porque a gente pode perceber claramente que esse lado é maior do que esse. Então, esse retângulo aqui, ele não é regular. Por quê? Porque os lados não são iguais. A mesma lógica aqui também, ó. Esse lado aqui é bem grande, ó, em relação a esse outro aqui. Então, esse polígono aqui também não é regular, porque os lados não são iguais. Esse aqui ainda tem outro detalhe, que também os ângulos não são iguais, ó. Aqui esse ângulo é bem fechadinho, tá vendo? Esse ângulo aqui já é mais aberto, ó, percebe? Esse ângulo é bem fechadinho e esse ângulo é mais aberto. Ou seja, eles não têm a mesma medida. Para ser regular, todos os ângulos têm que ter a mesma medida. E os lados também têm que ter a mesma medida. Aqui a gente está vendo que nem o ângulo nem o lado tem. Aqui os lados também são diferentes, então não são regulares. Tudo bem? Elementos de um triângulo, certo? Tá aqui o triângulo e a gente vai falar sobre que elementos. Esses elementos aqui, ó. Os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que tem aqui é o vértice. Quem são os vértices do triângulo? Os vértices dos triângulos são esses encontros dos lados, tá vendo? Ó? Aqui é um vértice, tá vendo? Essa pontinha aqui, ó. Essa aqui é outro vértice, outra pontinha. Isso aqui
é outro vértice, ó, essa outra pontinha aqui, certo? Então, esse aqui é o vértice A, o vértice B e o vértice C. Tá vendo que é maiúsculo, né? Que a gente escreve A, B e C. Então, os vértices em quem? É o A, o B e o C, tá vendo? Os vértices. Tem um papelzinho aqui que eu colei, porque eu já tinha tentado gravar essa videoaula e tem uma falha na filmagem, certo? Tá um papelzinho aqui. Mas vamos lá. Quem são os lados? Os lados desse triângulo. Bom, tá aqui o lado do triângulo, ó. É desse vértice até esse outro, ó. Então, o lado AC, aí tem o lado AB, tá vendo, ó? E tem o lado BC. Então, só escrever um por um, ó. AB, AC e BC, certo? Então, vamos lá, ó. Maiúsculo, ó, A, B, e tem que ter esse tracinho em cima, certo? O segmento AB é o lado A até B. Aí tem o quê? O AC, então, vírgula, AC, com esse tracinho em cima, certo? E o último é quem? É o BC, certo? É só as ligações entre os vértices. B, C. Pronto, tá aqui os lados do triângulo. O triângulo tem 3 lados. Tem 3 vértices, 3 lados. Ângulos internos são 3 também, ó. Esses ângulos internos eu botei aqui um de azul. Esse aqui ficou branco. E esse aqui vermelho, certo? Então, os ângulos internos é o ângulo A com chapéuzinho, tá vendo, ó? B com chapéuzinho e C com chapéuzinho. São os ângulos internos. Então, vamos lá, ó. Botar aqui. Ângulos internos. Então, tem o A, chapéuzinho. B com chapéuzinho, certo? E o C com chapéuzinho, certo? E os ângulos externos. Ângulo interno são esses aqui, certo? Já falei do interno. Os externos são esses aqui, ó, que estão para fora, tudo bem, ó? Interno dentro do triângulo. Foi o A, o B e o C que eu coloquei aqui, ó. A, B, C. Internos. Interno é dentro. E os externos são esses aqui, ó. O A minúsculo, tá vendo, ó? O que tá para fora, ó. O A minúsculo. Esse B aqui, ó, minúsculo. E esse C aqui minúsculo que eu escrevi aqui de laranja, certo? Então, A, o B e o C minúsculo, tudo bem? Então, vou escrever aqui, ó. A, chapeuzinho, B, chapeuzinho e C, chapeuzinho. Esses são os ângulos externos, certo? O ângulo interno com o ângulo externo somado dá 180 graus, certo? Então, uma observação aqui para vocês. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A professora quer agradecer de coração, com muita alegria, a todos os alunos que ficaram aqui firmes comigo desde o começo dessa pandemia, desse ensino diferente que foi o ensino remoto. Foi algo diferente para todos, tá? Então não fique preocupado se você acha que você não conseguiu aprender. Você aprendeu, você que se dedicou, você que participou das aulas desde o início, pode ter certeza que você aprendeu.
Foi uma forma diferente? Foi, mas todos nós aprendemos. A professora também aprendeu bastante, pode ter certeza disso, tá? E fica aí a lista de exercícios para vocês fazerem. Vamos que vamos, sétimo A, estamos na reta final. Você conseguiu chegar até aqui, aguenta mais um pouquinho, faz mais um pouco de exercícios que logo, logo vai ter férias, não é verdade? Então, se tiverem dúvidas, podem enviar no PV. Eu desejo bons estudos para vocês. Beijos, saudades e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!